Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor de História, Wander Duarte, coordenador geral do Coletivo Preto em Movimento, que estou trazendo aqui um convidado especial para o nosso segundo episódio do Pod Preto em Movimento. Eu vou ler o currículo dele e aí vocês vão entender de quem eu estou falando. Conhecido, ex-jogador de futebol profissional, com carreira no Brasil e na Europa. Após mais de 2 décadas no futebol, passou a atuar como gestor esportivo e executivo de futebol. Possui formação em gestão esportiva e executiva, com cursos pela CBF Academy, Comebol e FGV. Atuou em clubes como Avaí, Fortaleza e Náutico, trabalhando com formação de atletas, gestão de performance e direção técnica. Ele foi jogador, subiu da base, aquela galera do terrão, do Corinthians Paulista. Além da experiência esportiva, também atuou como comentarista esportivo, em 2005, TNT Esportes, na TV Globo. Hoje sua trajetória conecta experiência dentro de campo, gestão esportiva e formação de novos atletas. Estamos falando de Herbert William Amâncio, o Betão. Betão, prazer estar contigo aqui. Vou deixar muito evidente durante a nossa conversa aqui, porque ele vai ser uma conversa, não é entrevista, vocês sabem, o quanto eu sou fã do Betão. Eu tive a oportunidade de ver o Betão pessoalmente antes dessa entrevista apenas uma vez. Eu não sei se ele vai... Na verdade, 2 vezes. Uma foi numa padaria, a gente passou um pelo outro, eu cumprimentei ele. E na outra vez, nós estávamos participando do mesmo percurso numa corrida que tem aqui em Florianópolis chamada de Volta à Ilha. É uma corrida de revezamento e eu tive a oportunidade de fazer mais ou menos o mesmo trecho que o Betão, em 2025. O que aconteceu? Estava chegando no final do percurso ali, terminou. O Betão já tinha chegado antes de mim, obviamente. E aí, o pessoal das equipes ficava por ali para trocar, para pegar as assessorias para poder ir para outro ponto. O Betão estava ali e eu estava muito cansado e suado. Eu olhei, vou tirar uma foto com esse cara. Da outra vez eu passei por ele na padaria e não tirei essa foto. Fui lá, fiz uma foto, coloquei nos meus stories e coloquei ainda, olha a audácia, dupla de zaga. Coloquei, escrevi dupla de zaga e marquei o Betão. Então, depois a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, vou tentar destacar um pouquinho dos elementos que me aproximam do Betão, algumas coisas que eu já conversei com ele pelo WhatsApp, de tempo em tempo eu dou uma chamadinha nele, ali troco uma ideia com ele ao longo desse ano que passou, 2025 e agora em 2026, tive a oportunidade de me aproximar um pouquinho do Betão, assim, bom dia, como está? Ele, um cara sempre muito educado, muito atencioso, vou dar uma experiência, um atencioso de prestar muito atenção no que você está falando, de verdade, assim. Não é aquele político, e aí, beleza? Não, ele... toda vez que eu precisei entrar em contato com o Betão, ele foi um cara muito atencioso de verdade. Então vou começar nossa conversa aqui, passando a palavra para o Betão, com uma ideia para que ele fale um pouquinho assim, quem é esse cara, quem é o Herbert William Amâncio, trazendo um pouco da sua origem familiar e a questão da identidade racial, assim, porque o nosso podcast, ele é um podcast de preto, para todo mundo, na verdade, mas ele tem uma lógica de trazer um protagonismo e uma ideia de pessoas negras em movimento. Então, o Betão é um preto em movimento. Ele já era enquanto atleta profissional. Depois que ele vai para a área da gestão, do empreendedorismo, ele continua sendo esse cara. Eu sigo ele nas redes sociais. Ele é um cara que faz esportes com muita frequência. Eu não sei se ele ainda joga futebol, depois eu vou perguntar isso pra ele, mas eu vejo que ele joga tênis, ele corre, ele tá sempre em ação, ele é um cara muito solícito com todo mundo que chega próximo a ele, então vou pedir pro Betão trazer inicialmente essa visão de quem é o Betão lá atrás. O Betão
Eu acho que não tem problema nenhum de falar de idade, a gente tem mais ou menos, eu sou um ano mais velho que o Betão, mas lá na década de 80, quando ele nasceu, quem é o Herbert, eu não sei se a família dele chamava ele de Herbert William, enfim, quem é esse cara e a identificação racial mesmo, quando é que ele se identificou enquanto negro naquele ambiente em que ele nasceu? Professor Wander, primeiramente, muito obrigado pelas palavras, pela apresentação. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. Nós que, como você mesmo frisou, começamos lá atrás, numa conversa informal e acabou dando toda essa notoriedade ao projeto, né? Fico muito feliz em poder contribuir, em poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho também sobre a minha história, né? Como você já frisou aí, temos várias camadas que a gente pode debater, que a gente pode trocar ideia. E eu gosto disso, né? Eu gosto disso, que eu utilizo uma frase que é a seguinte: de nada vale nossas experiências se nós não passarmos para frente, se a gente não conseguir levar isso para outras pessoas. Então por isso que eu gosto desse bate-papo, gosto de ser atencioso com as pessoas, né? Porque de repente uma troca de ideia, uma troca de palavra, você pode abrir caminhos para outras pessoas, né? E falando um pouco já das minhas origens, né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo, sou do Jaçanã mais precisamente, né? Um bairro da periferia de São Paulo, da Zona Norte, porém não chega a ser uma comunidade, mas é a periferia de São Paulo, né? Sou criado, meus pais e meu irmão mais velho também, que conviveu com a gente ali. Não tive uma infância sofrida, como todos imaginam que a maioria dos jogadores de futebol negro tem. Eu não tive uma infância sofrida. Como você já sabe, meus pais conseguiram me dar bom estudo, né? Conseguiram me orientar, né? Diferente dos meus amigos, aí eu já falo da questão racial, né? Seja negros ou sejam brancos, que preferiram outros caminhos, né? Eu tive a mentalidade e a percepção de seguir por um caminho diferente, né? Infelizmente, muitos continuaram, muitos perderam a vida, né? Outros conseguiram sair, mas desde o princípio, né, eu consegui trilhar esse caminho. Meu pai, que era policial civil, sempre foi muito rigoroso comigo, né, com relação a isso. Eu entrei no Corinthians com 10 anos de idade, então eu fui aquela criança que perdeu a infância, entre aspas, porque meu pai era muito regrado com o horário, eu tinha que estar cedo em casa, porque tinha que acordar no dia seguinte para treinar. Então essa limitação, na verdade, me ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje, né, com regras, com limites, com o pé no chão, né? Meu pai sempre foi muito rígido com relação a isso. Ele tinha a vida dele, gostava de beber a bebidinha dele, mas não permitia que a gente se envolvesse, né? Então, talvez ele tinha essa ciência que era uma coisa ruim, né? E aquilo que ele passava e não queria passar para os filhos. Eu fui aquela criança que foge dos 90% das crianças do Brasil que sonham em ser jogador de futebol. Eu nunca tive esse sonho. As coisas foram acontecendo de forma natural. O meu sonho era estudar. Eu sempre tive essa percepção do estudo, né? E aí, já puxando no outro assunto que a gente vai falar mais para frente, que é a questão da formação de atletas, o que eu falo para os jovens atletas que ainda estão nas categorias de base? Que o futebol ele não é a primeira opção. A primeira opção é o estudo. Porque o estudo você não perde. O futebol é um momento que você vai passar da sua vida. O estudo não. Então o plano A é o estudo. E o plano B é o futebol, né? Se você conseguir estudar e ser um jogador de futebol, beleza. Mas se você não estudar e não ser um jogador de futebol, o que vai ser da sua vida? Então eu sempre tive essa mentalidade para o estudo. E aí estudei, fiz faculdade, só que eu não consegui me formar porque foi lá na frente, a gente vai chegar nesse ponto depois da conversa, que eu tive que decidir entre jogar bola e continuar a faculdade porque não estava dando para conciliar, né? Então a minha história inicial é mais ou menos essa. Com 10 anos cheguei no Corinthians, fiquei até os 24 anos de idade, então foi praticamente uma vida dentro do Corinthians. E agora vamos tocar essa ideia depois dessa introdução. Perfeito, Betão. Betão, tu deu uma deixa aqui pra gente que vai pra Dona Irã Barbosa e vai pra, né, pro trem das 11. Tu é de Jaçanã. Sou de Se Jaçanã. tu perder o trem que sai às 11 horas... E digo mais, já fui na rua Trem das 11. Então, ele vem de um bairro, né, o Betão vem de um bairro e de uma cidade que é a metrópole, né, uma grande metrópole da América do Sul, do mundo, né, uma das maiores cidades do mundo. E ser um menino negro em São Paulo tem seus desafios. Enormes. Como tem em qualquer outro lugar do mundo, a gente está falando de Florianópolis, enfim, tem os desafios também.
Mas eu vou para te fazer uma pergunta assim. Vamos lá, o Betão, ele nasceu ali no início da década de 1980 e com 10 anos ele já estava no Corinthians. Vou lembrar, assim, a nossa sociedade ela mudou muito nesse tempo, porque o Betão, ele é um cara que é um símbolo, e eu acompanho o Betão, todas as coisas que a gente ouve falar sobre Corinthians, e como um símbolo do Corinthians, o Betão é o atleta que a torcida, que não é nada pequena, das maiores do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, né, lá no topo, que é o Corinthians. O Betão é um cara que não tem torcedor do Corinthians que não diga assim, ó, pô, esse cara nos representou. O Betão, ele é capitão, e aí o capitão, que é essa liderança desde os 10 anos, ou isso foi uma construção? Quando tu falou que o teu pai ser rigoroso, essa ideia, porque tu usou braçadeira nos lugares onde tu andou, tu usou uma braçadeira de capitão, que para algumas pessoas não tem muita diferença, mas para quem vive esporte, para quem vive futebol, sabe a responsabilidade que é usar uma braçadeira daquelas. O Betão com 10, 11, 12 anos ali jogando no terrão lá em Itaquera, ele já era capitão, ou isso foi ao longo da formação amador ali do Betão que ele se tornou capitão? Essa pergunta eu te faço, ela foge um pouquinho da nossa conversa, mas tu é um cara em movimento, mas tu também é uma liderança, que não é muito comum, de atletas, muitas vezes atletas negros não assumem essa posição de capitão. Queria saber de ti, em que momento o Betão construiu esse Betão capitão? Professor, o que eu digo é sempre assim, uma situação. Hoje em dia você vê muitos cursos sobre liderança, sobre empoderamento, né? E assim, eu acredito sim que você pode estudar para ser um líder, que você pode fazer curso, isso vai aprimorar. Mas existem pessoas que já nascem com esse dom, com esse perfil, que fica muito mais fácil dele conseguir desempenhar durante a sua vida a questão da liderança. Eu, quando criança, sempre fui aquele cara que começava a brincadeira, que eu sempre fui aquela pessoa que organizava as coisas de rua. Vamos jogar bola, vamos fazer assim, assim, assado. E sempre fui muito espontâneo, né? Acho que líder tem muito disso, tem que ser espontâneo, voluntarioso, e sempre gostei de ajudar as pessoas, isso desde pequeno. Mesmo que eu me prejudicasse muitas vezes, gostava de ajudar as pessoas. Então acho que ao meu redor, mesmo na infância, as crianças começam a observar, poxa, esse cara aqui, né, pode nos representar, esse cara aqui é uma figura importante dentro de um contexto que a gente vive. E aí quando eu fui crescendo, eu fui levando isso para o futebol, né? Não fui capitão desde o início, né? A primeira vez que eu me recordo, assim, que eu tenho em mente, eu como capitão, foi de 13 para 14 anos, né? Isso em 98, e aí tem uma história de superação por trás disso, né, que talvez acho que eu já vou até emendar aqui. Por favor, fica à vontade, Betão. Porque aconteceu mais ou menos, a situação foi assim, eu entrei no Corinthians com 10 anos de idade, e dos 10 aos 13 ali é aquele desafio, porque é muita gente, é muito moleque, vem no Corinthians, gente do Brasil todo vai fazer avaliação ali, e eu tive um momento que chegou no Corinthians, juntou os jogadores do Corinthians, uma empresa chamada Eurosports, que tinha um time também. E aí fez a junção desses meninos. Então, ou seja, do Corinthians tinha lá seus 20 e poucos meninos, chegou mais 20 e poucos do esporte para ficar somente 30. Então, de 50 ia ter que ficar 30, vamos dizer, né? Eu tô chutando aqui um número. E quando houve essa junção, eu fui parar lá no quarto time. Eu era, de repente, não era titular do time do Corinthians, era reserva, mas quando houve essa junção, eu fui parar no quarto time. E aí tinha o time titular, o reserva, um time misturado entre alguns jogadores do clube e outros que é de avaliação, e um time só de avaliação. E eu fiquei lá atrás, depois de 3 anos do clube. E aí eu comecei a pensar, poxa, daqui é só pra rua agora, né? Não tenho pra onde ir mais. E aí o tempo foi passando, como eu já estava há praticamente 3 anos dentro do clube, um treinador me chamou e falou assim, por que você não muda de posição? Porque eu jogava de lateral direito quando era pequenininho, né? Eu era meio gordinho e tal, não tinha tanto perfil da posição. E aí isso foi no início de 98, de 1998. Eu falei, cara, já que eu tô nessa situação, vou até de goleiro se precisar. Resumindo, mudei de posição, fui pro time principal. No final do ano, eu estava sendo capitão lá no Morumbi, na final do Campeonato Paulista, levantando o troféu de campeão. E aí, então, assim, a liderança ela já nasce com a gente,
mas aí você acaba aprimorando. Então eu me vejo como capitão de equipe desde os meus 14 anos de idade, né? E aí, como você falou, como um homem negro, né, consegui uma liderança na infância e vou mais além. Eu fui capitão de equipe num país que o racismo ele é do dia a dia, que é na Ucrânia, e eu fui capitão lá, né? Então, assim, acho que essa simbologia ela cresce ainda mais, né? Então, acho que a liderança eu carrego comigo e continuo exercendo mesmo depois que eu parei de jogar. Estudei muito também sobre liderança, sobre gestão de pessoas, e isso ajuda bastante também. Betão, muito legal saber disso. Betão, tu citou uma coisa que eu acho que é importante. Eu era gordinho e eu assisti alguns podcasts e acompanho futebol, muito futebol, e é muito comum jogadores, quando param a carreira profissional, ganhar muito peso. Eu acompanhei um jogador, acho que é Carlos Alberto, que era zagueiro, que antes de parar de jogar, que jogou no Atlético, que jogou no Fluminense, que jogou... Não, ele era meia, Carlos Alberto. Não é... Então, Luiz Alberto. Luiz Alberto. Zagueiro, Flamengo, jogou no Inter, jogou no Fluminense. Isso. Eu acho que ele tava naquele time do Fluminense que perdeu a Libertadores da LDU. 2012, ele era o capitão daquele time, eu acho, né? É isso aí. E aí eu acompanhei ele durante muito tempo, assim, e eu lembro de uma entrevista que ele deu, porque ele já tinha passado dos 32, 33, estava jogando de zagueiro. Então, o que ele falou, isso um tempo atrás, quando eu estava acompanhando? Ele disse assim, ó, eu tive que, a cada ano que avançava a minha idade, eu tinha que perder 1 quilo para poder, dentro da dinâmica de jogo, poder acompanhar. E a gente olha hoje pro Betão é um cara magro. Eu lembro que quando a gente foi falar sobre a camisa do... Vou destacar aqui para vocês. Quando a gente foi falar sobre a camiseta do coletivo, eu falei, Betão, que número tu usa? Isso um tempo atrás. E ele me disse, tamanho tu usa? Eu uso M. Eu pensei, M? Na minha cabeça não fazia sentido... Betão, zagueiro, utilizando ele. Ele usa M mesmo, tá? Tô aqui pessoalmente e a gente nota que ele tá. Mas normalmente a população negra, ela tem um problema, não sei se familiar, no meu caso aconteceu, meu irmão mais velho, por exemplo, fez cirurgia bariátrica, o pessoal tem a diabetes, pressão alta, se alimenta conforme, né? Deixa a vida me levar, conforme tem, ou quando tem um pouco mais de condição, quer esbanjar e acha que na alimentação é que vai estar aquele prazer ali do esbanjar, porque não teve um dia, enfim. Como é que o Betão, se tu tem alguma questão familiar, assim, relacionada ao peso, e como é que tu lida isso agora, porque... Tu continua fazendo esporte, isso é algo óbvio, né? Se exercitando, mas é uma coisa que desde lá tu já começou a cuidar, ou é uma coisa, por ser atleta e tal, ou é uma coisa que na tua família vocês têm facilidade de perder peso e ter esse controle, não, assim? Como eu falei assim, quando eu era pequeno eu era mais gordinho, né? Foi um pouquinho fora do padrão da idade e tal. Mas a minha família tem muita gente que é pesada, pesadinha, assim, que é mais forte. Sobrepeso. Isso, a família popular do negro, né? Gostoso, isso. E é assim, eu particularmente nunca tive problema com balança, tá? E aí, inclusive eu fiz até uma postagem, acho que anteontem, eu tenho o mesmo peso corporal há 15 anos no mínimo. Né? Então nunca tive problema com engordar, eu brinco com a minha esposa, que se tivesse uma pílula que me alimentasse, que comesse uma pílula de manhã e passasse o dia inteiro sem fome, pra mim seria ótimo, porque eu não tenho aquele prazer em comida, porque tem gente que tem prazer em comida. Não posso ver uma lasanha, não posso ver uma pizza. Pra mim, encheu, tá tudo certo, né? Então assim... Tá ótimo. Tá tudo certo. Então eu nunca tive problema com balança, né? Então agora, no pós-carreira, como você falou, é muito normal o jogador engordar, ou atleta de qualquer modalidade. Por quê? Porque quando ele está jogando, ele tem um gasto energético grande e ele precisa repor as energias, então o apetite dele está a 1000. E quando o cara para de jogar, até o desacelerar o organismo dele... E o metabolismo não é mais o mesmo de adolescente, não é mais o mesmo. De início de carreira. E aí ele continua se alimentando da mesma maneira, porém não tem um gasto energético. Então por isso que muitos engordam. Mas como eu sempre pratiquei esportes, né? Eu lembro quando eu parei de jogar, eu fiquei 1 mês em casa sem fazer nada, fiquei 1 mês sabático. Minha esposa falou assim, opa, vai se mexer, meu amigo. Não dá pra ficar parado não, bora fazer movimento, bora entrar em movimento. E aí assim, eu sou muito ativo, né? Como você falou, eu jogo tênis, faço corrida, quando dá, eu faço uma natação. Então assim, eu não tenho problema com peso, consigo me manter fisicamente bem, né? E é claro que a gente sempre faz alguns cuidados médicos por causa da idade,
você precisa ter um acompanhamento melhor. E futebol, Betão, não joga mais? Não tem prazer em jogar? Não tem vontade? Como é que funciona esse futebol? Assim, eu acho que várias vertentes aí. Porque quando eu parei, eu decidi virar chave. Cara, agora... Porque eu já estudava, eu estudei desde 2016. Eu comecei a estudar voltado para o meu pós-carreira. E só fui parar em 2022. Né? Então, eu fiquei 6, 7 anos estudando para parar. Então, quando eu parei. Né? Tem muito jogador que não consegue desapegar do futebol, né? Muitos mesmo, né? E eu, assim, não tive dificuldade em parar, porque assim, não parei porque eu estava lesionado, não parei porque eu estava gordo, parei porque achei que era o meu momento de parar e preparei, assim, minha aposentadoria uns 2 anos, né? Não foi fácil, mas você prepara mentalmente, prepara a família, né? Tem toda aquela preparação, e quando eu parei, eu falei, cara, eu parei, não vou jogar mais bola, vou fazer outros esportes. Porque quando o cara é jogador de futebol e ainda mais capitão, o cara não tem tempo pra ele. O cara tá sempre ligado com a imprensa, com a torcida, com o colega, com o juiz e tal. E não tem tempo pra se conhecer. Eu falei, cara, quando eu parar de jogar, eu vou fazer algum esporte individual, que eu possa me conectar comigo mesmo. E eu encontro isso na corrida de rua. Eu encontro isso no tênis, que é você e você, não tem, né, pra onde fugir. E então essa prática esportiva, ela tá sempre me ajudando nessa evolução. Betão com 10 anos quando chega no Corinthians é mais ou menos 1993 para 1994. Um Brasil que está mudando. E a população negra no Brasil é muito associada à questão da violência. E a gente via nas arquibancadas, foi um momento de mudança também na questão da violência. Não sei se tu lembra naquele contexto de final de Taça São Paulo no Pacaembu... das torcidas, acho que é Palmeiras e São Paulo, enfim, e depois uma onda que até os dias de hoje às vezes acontece também. Como é que, e o teu pai era policial civil também, não sei em que área da polícia civil ele atuava, mas como é que o Betão, morando numa cidade violenta, que é a cidade de São Paulo, via a questão da violência, a prática esportiva e lidava com aquilo tudo? Como é que o Betão adolescente saía à noite? Porque já era atleta, como é que teus pais lidavam com essa questão? Como é que tu, enquanto atleta, criança, 10 anos é criança ainda, lidava com isso, né? Violência, ter que transitar, ter que ser jogador... Assim, na minha adolescência, eu me lembro que eu vivia mundos paralelos no mesmo momento. Por que mundos paralelos? Sou de uma família negra, né, que normalmente nas festas familiares 99% são negros, né? Convivia com a minha família praticamente a maior parte do tempo. Morava num bairro de periferia, onde mesclava um pouco de negros e brancos, mas negros ainda na sua maioria, na sua essência. Só que eu estudava num colégio de gente prioritariamente branca, né? Então, talvez, né, na sala de aula, ou no colégio inteiro, se tivesse 10 negros... Eu passei pela mesma situação, era mesmo contexto. E eu estava inserido, então eu vivi... várias situações. Então, qual que foi o meu... E eu sempre fui muito observador, tá? E qual que foi o meu privilégio de ter convivido em vários ambientes? Eu pesar aquilo que era bom daqui, no meu convívio familiar, o que é interessante? Isso eu vou pegar. O que não tá legal? Isso eu vou deixar. No meu convívio com meus amigos, isso aqui é legal, convivência, não, isso aqui, droga, não quero. No colégio, né, legal, você tá num ambiente, saber se portar, saber entrar, saber sair, saber chegar. Então, assim, eu tive essa mistura. Então, essa época de transição, de muita violência no esporte, eu acho que foi um marco muito grande, né, porque ainda assim, mesmo tendo toda essa violência, para mim, esporte é sinônimo de cultura, educação e lazer. Né? Acho que esporte, cultura, educação e lazer anda junto, né? Então foi uma mudança que teve nessa época, e aí a gente está caminhando, acho que a passos lentos, eu posso dizer, porque a gente vê muita violência, inclusive preconceito racial ainda nos dias de hoje, mas realmente foi um momento assim que marcou de violência nos estádios. Ô Betão, eu vou puxar um pouquinho pro meu lado aqui, que é como tu apresentou de onde tu veio, o lugar, que é Jaçanã. Eu sou da Coab Rubem Berta, em Porto Alegre. Então, uma comunidade próximo do Jardim Leopoldina, que é uma área também zona norte da cidade de Porto Alegre, que também transitei muito, porque eu joguei basquete em clubes sociais maiores, clubes de piscina, assim.
até 18 anos, estudei em colégio particular também, então fazia esse vai e vem da comunidade. E eu ouvi tu falando em um podcast aí que tu sempre foi o cara que soube lidar tanto com o morro quanto com o asfalto. Era a frase de alguém que eu não lembro. Paulo Angione, hoje ele é executivo de futebol do Fluminense. Eu lembro que tu usou isso e eu não lembrei o nome da pessoa, mas isso me marcou porque tem uma característica muito importante. Então, até mandar um abraço pro pessoal lá da Coab. E nesse sentido, queria falar um pouquinho contigo sobre essa questão, Betão, do negro no futebol. Se tu tinha alguma referência, quem eram tuas referências negras no futebol quando tu começou? Por que eu tô falando isso? Porque São Paulo é um berço importante. E aí tu tava falando agora, eu tava lembrando de quem eram as... Porque quando a gente é criança, eu era criança, eu queria ser os jogadores, assim. E aí tinha pessoas negras e brancas, onde eu morava também. Uma grande maioria negra, mas tinha as brancas. Mas todo mundo, por exemplo, eu peguei a época no time que eu torcia, que era o Tafarel, quando eu era criança, assim, que era a referência... Luiz Carlos Vinck, eu tô falando dos caras que chegaram na seleção, assim, né? Depois Márcio Santos e tal, Dunga. Mas eu peguei essas referências. E aí a gente pegava o Zico, Maradona. E aí eu lembro do Corinthians, eu não sei se tu pegou isso também, que eu lembro bem do gol do Viola na final do Paulista, aquele de carrinho. Mas como eu não era muito bom de bola, os caras melhores eram o Viola, assim, eu sou o Viola. Pô, todo mundo queria ser o Viola. Mas eu lembro do Ezequiel. Que era um carregador que era muito uma característica que eu tenho na vida, que era um camisa 8. Carregador de piano, mas muito eficiente. Que, por exemplo, o Neto, grande batedor de falta, qualidade ali naquele Corinthians. Mas eu lembro do Ezequiel, como ele, no meu ponto de vista, ele representa muito... o que um jogador negro uma característica importante, mas eu queria que trouxesse essas tuas referências negras no futebol, o Betão subindo, mas o Betão acompanhando o futebol. Eu, como assim, sempre fui torcedor do Corinthians de berço de família, enfim, então a gente acaba tendo muitas referências de jogadores importantes da história do Corinthians. Mas como um jovem negro, é igual você falou, né? Você torcia pro Inter, não tem como você se... Não é que não tem como, mas você que é uma pessoa que é parecida com você. Você quer se comparar com uma pessoa. Não tem como você falar Tafarel. Tipo isso. Assim, né? Nada contra, mas você quer ter alguém que te inspire. Alguém que, né, igual hoje em dia que tem aquela coisa das princesas, dos filmes da Disney, né? Que tem uma princesinha negra pra criancinha poder olhar e essa se referência identificar, é importante, né? É óbvio que tem Ariel, tem lá não sei quem, que as criancinhas gostam. Mas é legal a criança poder ver e falar, poxa, é igual a mim. Parece comigo, chegou lá. Então no Corinthians tiveram vários nomes, né? Da minha época que eu tava desde pequeno. Aí eu posso citar Vladimir, né? Que é um jogador lateral. Zé Maria, né? Democracia corintiana. Isso aí, época da democracia corintiana. Daí vindo mais pra frente, como você falou, tinha o Viola, tinha o Paulo Sérgio, tinha o Ezequiel. Então são pessoas que eu observava que pela identificação da raça, você fala, poxa, que legal, né? O Paulo Sérgio é o que vai pra Copa do Mundo de 94, né? Justamente. Paulo Sérgio vai pra Copa do Mundo de 94. E hoje é um cara, assim, sensacional e até indico pra quem quiser acompanhá-lo em rede social, um cara bem legal. E aí você acaba se inspirando nessas pessoas. E também tem aquela inspiração que é por posição, que muitas vezes não vai ter o negro lá, mas é alguém que você se inspira, né? Na época do Gamarra, jogava no Corinthians, tinha o Henrique também, que era um cara raçudo, assim. O Henrique jogou no Grêmio também, um loiro. Jogou no Grêmio também, Tu falou agora do Gamarra, rapidinho, porque... Qual a tua altura, Betão? 1,81. 1,81. Hoje, para os padrões do futebol, tu não seria um zagueiro alto. Mas assim, eu tive a experiência de conhecer pessoalmente o Índio, que tem mais ou menos, que foi um zagueiraço do Inter. O Gamarra, que tinha mais ou menos essa altura também. E o Mauro Galvão. Esses caras eu vi pessoalmente. Agora eu tô com o Betão. Então tô falando de 4 zagueiros com uma altura muito próxima da minha. E que... pro futebol atual, não são caras muito altos. Sim. Mas que são... É importante isso, né? Porque a gente pensa em zagueiro, normalmente o cara... Hoje a referência da função é o Marquinhos. Com 1,81 também. 1,82. Legal. Mas é interessante, né? Sim. Da gente observar também. Porque é uma questão de superação também, né? Totalmente. E entender também que, pra gurizada, assim, os jovens que estão assistindo, que futebol, ele é um jogo... assim como outros esportes coletivos ou esportes individuais, que você precisa usar muito da sua inteligência para jogar. Professor, né? Eu já vou fazer um gatilho aqui já. Assim como a altura não me impediu de ter uma carreira profissional, claro que talvez me trouxe alguns desafios maiores, eu vou trazer para a questão racial. Perfeito. Tá?
Não é porque eu sou negro que eu não posso ir no shopping mais famoso da cidade, né? Porque eu sou negro, eu não posso me alimentar. É claro que alguém vai te olhar, é claro que alguém vai querer saber quem que é, é pagodeiro, é não sei o que e tal, jogador, mas isso não me impede de fazer. Tem né? que fazer. Tem que fazer, tem que estar em movimento, né? Tem que estar em movimento, não me impede de frequentar bons lugares. Eu acho que assim, o negro ele não pode, né, se isolar, né? Então só vou ficar aqui no meu mundo. No gueto, no lugar. Não, eu acho que a gente tem o direito, a gente tem condições, a gente tem capacidade de habitar aonde a gente achar que deve. Betão, a gente já vai avançar nessa questão racial, mas antes eu queria falar mais um pouquinho de São Paulo, para conhecer um pouquinho das tuas referências, assim. Por exemplo, o negro, eu falo que eu falei do futebol, Ezequiel e Viola e tal, mas tem uma questão que me atraía muito enquanto criança, porque meu pai, ele deve estar assistindo, deve estar muito contente, assim, ele é um negro muito ligado a questões negras, assim, mesmo sendo um funcionário público, um cara batalhador, conquistou muito, conquista ainda, mas sem os títulos de graduação, de estudo, assim. Mas um cara muito eficiente. Tanto que muitas vezes optou pelo estudo dos filhos do que para daqui um pouco investir nele e tal. Minha mãe também. Mas nesse sentido, a gente ouvia muita coisa vinda de São Paulo. Tanto o meu irmão mais velho, ele gosta muito de rap estilo Racionais. Eu já gosto de uma coisa mais do rap também, de São Paulo, mas uma coisa mais dançante, tipo o N de Naldinho, uma coisa mais brincada, Pepeu, assim, aquelas músicas. Lembro que as primeiras músicas que eu ouvia ali, porque eu era de um bairro de periferia também, tocava muito Lagartixa na Parede, muito Nomes de Menina, essas músicas assim, mais ligadas a isso. Eu gosto, tem um cara que eu gosto muito que quando eu ouço a música dele, parece que eu conheço ele pessoalmente, que é o Rappin' Hood. Quando eu ouço a música dele, é um cara que eu conheço ele pessoalmente. Mas tem uma coisa que eu acho legal de São Paulo, que eu queria saber se na tua família acontecia isso, que é a galera dançar o samba rock para meio que qualquer estilo de samba. Eu acho muito legal, porque é uma característica de São Paulo, a questão das escolas de samba, e aí eu conheço bastante do Carnaval de São Paulo, tanto que eu conheço a Unidos do Jaçanã, já tive contato com eles, assim, para escrever samba enredo em determinado momento. No fim, a gente, como eu gosto de história de samba, a gente não chegou a avançar, mas eu gosto muito disso. E como é que eram essas festas, antes da gente avançar aqui na questão racial e do futebol, como é que eram essas festas familiares? A galera era muito dançante. O que vocês ouviam dessa cultura da virada de 80 para 90 em São Paulo? Muitas vezes as festas começavam na sexta e terminavam no domingo, né? Muitas vezes as pessoas iam para casa, trocava de roupa e voltava. Mas assim, para sua surpresa e para surpresa de muita gente, a minha família tem músicos, né? O meu tio Claudemir, falecido, ele desfilou na Vai Vai, assim, desde da sua infância até a velhice dele, né? Ele era percussionista, tocava caixa, né? E o meu tio, que é irmão dele, é o Pimpolho do Arte Popular, né? Irmão da minha mãe, né? Então, assim, a música tá muito inserida na nossa família. E como você falou, é pagode, é samba rock, é Jorge Benjor, tudo ali envolvido, Black Music, norte-americana, Racionais, né? Então, acho que assim, é bem a cara da família negra paulista, né, que curte esse tipo de música. E como eu falei, sempre dançante, sempre com samba rock. Se não sabe, aprende. Daí quando alguém não sabe, fala, pô, como que você não sabe? Isso, eu gostava de Branca de Neve. Isso, Branca de Neve, isso aí. Esse som, meu pai é músico também. Muita música, assim, muita coisa. Então a gente escutava muito aquelas coletâneas de rádio que vinha de São Paulo quando o Arte Popular estava no início, quando as bandas ali estavam, né, o Exalta Samba, estavam no início, a gente chegava lá em casa muito isso, assim, então por isso que eu te fiz essa pergunta. E festa sempre com muita gente, né, muita comida, muita fartura, é sempre assim. Então, vamos direcionar um pouquinho, Betão, para a parte do Betão enquanto um atleta negro. E aí, antes da gente começar aqui o podcast, eu falei pro Betão, vou te fazer algumas perguntas que elas vão... até perguntei para ele se ele não ia ficar um pouco, né, deslocado, assim. Ele falou, não, se eu não souber, eu vou te dizer que não sei, tá tudo certo. Mas assim, eu acompanho o Betão nas redes sociais, e uma das vezes que eu conversei com o Betão, aconteceu o seguinte: o Betão fez uma postagem analítica
Betão, ele é um analista de futebol, ele trabalha com, né, hoje com jornalismo esportivo, enfim. E aí eu estava acompanhando o Betão, isso há uns 4, 5 meses atrás, e aí o Betão fez umas análises que eu achei, que eu gosto, muito interessantes, assim, que fez um levantamento de jogadores internacionais de cada país da América do Sul que jogou no Brasil, enfim, assim. E aí ele fez todo um critério que parecia um TCC de graduação, assim, porque ele colocou, o critério que eu vou usar, você pode achar que, em cada time, assim, mas você pode achar que é outro, mas é isso. Então, no Chile, o cara que jogou no Brasil é fulano, no Uruguai é fulano, e aí o cara, mas eu gostei mais do outro e tal. Eu falo, não, mas é que assim, em outros lugares ele jogou assim, e no Brasil ele tem tais números, ou, enfim, ele usou o critério. E aí, em todas as postagens que ele fazia, ele precisava explicar o critério, porque os comentários, as pessoas não queriam pensar no critério, elas queriam dar a opinião delas. Da emoção. Da emoção. E aí, Betão, teve um comentário, não dessa postagem, mas de outra, porque eu acompanho bastante o trabalho, que foi um cara que escreveu assim, pô, Betão, eu gostava... Eu vou usar o termo que eu não lembro qual foi, mas ele quis dizer que quando tu era burro, agora que tu tá tentando falar mais bonito, não tá legal. Eu gostava quando tu era zagueiro, né? Uma coisa, era mais ou menos assim. Realmente e aí eu até entrei em contato com o Betão, falei, cara, assim, as pessoas normalizam. E por que eu tô te fazendo essa questão, Betão? Porque o Betão, em todos os podcasts que eu vi ele participar, nas entrevistas, as pessoas ficam assim, nossa, como tu fala bem, nossa, tu jogou na Ucrânia, nossa, tu jogou na França, nossa, tu estudou, como se, e eles deixam muito evidente isso, e ele capitão também, como se fosse algo que um homem negro não pudesse fazer, assim. As pessoas não se dão conta, obviamente, mas está enraizado nessa surpresa, a cor da pele dele. Eu acredito nisso muito, mas como se fosse algo absurdo. E quando aquele cara escreveu aquilo, e eu já tinha pensado numa ideia de ter um podcast, eu pensei, cara, eu preciso conversar sobre isso com o Betão. Então, se a gente tivesse um ponto auge pra mim, né, no meu ponto de vista, da nossa conversa, isso seria isso. Que o cara escreveu, ele não conseguiu deixar passar, dizendo, eu gostava de ti, quando tu não era inteligente. Sendo que ele nem me conhecia, ele nem sabia como que eu era. Exatamente. Mas ele conseguiu passar ali que ele gostava do Betão. Agora o Betão ele quis dizer que o Betão estava metido, que estava analisando com qualidade e ele gostava quando ele não tinha qualidade. E eu gostaria que tu falasse sobre isso. Mas, Wander, você é professor? Você, professor de colégio particular. É isso. Então, com relação a esse comentário, foi bem desenhado por você, né? Eu fiz aquela análise e aí o questionamento dele foi o seguinte, né? Ele falou, pô, Betão, para de querer dar uma de inteligente agora, né? Pô, o Betão tem que ser raiz, né? Igual antigamente. Daí eu fiquei pensando, eu até olhei pra ver quem que era, pra saber se alguém que me conhecesse, né? Eu falei, cara, eu sempre fui assim minha vida inteira. Não é que eu me tornei agora porque eu tô... né, eu virei um jogador profissional. E além do mais, ele fez um outro comentário, assim, pô, Betão, agora você é fitness boy. Eu falei, fitness boy, o que é fitness boy? Eu fui procurar, é alguém que instiga a prática esportiva. Eu falei, realmente, você acertou. Então, eu sou um fitness boy também. Mas é isso acontece muito, né? A questão das pessoas quererem nos definir pela cor da nossa pele. E como atleta, o negro, ele é meio que obrigatório ser bom jogador de futebol. Porque é negro da periferia, porque não sei o que e tal, tem que ser bom jogador de futebol. Só que a surpresa comigo não era porque eu era negro jogador de futebol. Era porque eu era negro, jogador de futebol e liderança. Então, sempre teve algum clube, alguém que ficasse, mesmo que não falasse diretamente pra mim, mas que ficasse meio assim, né, pô, apesar de ter sido capitão em todos os times que eu joguei praticamente, mas sempre tem aquele, tal. Então, acho que tem sim, realmente, no esporte, essa questão da figura negra, né, e o que ele representa dentro da sua equipe, né. E aí eu vou trazer, que tem um ditado no meio do futebol, não sei se você conhece, que não sei qual clube que era historicamente falando, que falava que não poderia ter goleiro preto. Daí perguntaram pro cara, por que não pode ter goleiro preto? Porque preto não traz confiança. E goleiro é num posto de confiança. Então você vê assim a dimensão
que traz mesmo dentro do esporte, né? Perfeito. Betão, ainda nesse meio, mas a gente mudando um pouquinho o rumo da conversa, a gente vai sair do Brasil, porque o Betão é aquele jogador que começa no Corinthians e tem uma ascensão interessante ali no início, né, da metade, no meio dos anos 2000, acho que, se eu não me engano, tu estreou em 2001, 2002? 2001. 2001, aí tem um tempo ali que volta pra categoria, e aí a partir de 2004, 2005, tu entra no elenco profissional do Corinthians. 2003. Em 2013 em diante. Aí... E tu não jogou em muitos clubes, né, Betão? Sim. Tu jogou em poucos clubes. Sim. E foi liderança nos lugares onde tu jogou. Mas aí o Betão sai do Brasil. E aí o Betão vai pra Ucrânia, que tu jogou em Kiev, na capital. Em Kiev. Mas na época que tu estava lá, já tinha um movimento daquela região de Donetsk, de anexação, porque o que a gente está vivendo hoje de Rússia e Ucrânia não é algo de hoje, não né? Foi da noite pro não dia. foi da noite pro dia. E eu queria saber essa visão de estar lá, num lugar conflitante. E eu sou professor de geopolítica, eu tô tentando não trazer para a área da geopolítica a nossa conversa, deixar ela... Mas fica à vontade. Mas pra gente... para que o pessoal entenda como foi um jovem, 20 e poucos anos, sair do Brasil e viver numa região diferente. De temperatura, de cultura, de alimentação. Um homem negro, atleta, bem-sucedido, como foi? Assim, eu vou precisar do seu auxílio com essa questão geopolítica. Eu vou entrar aqui no assunto que talvez se eu falar qualquer coisa que esteja errado, você me corrige. Mas assim, antes de ir para a Ucrânia, eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui muito curioso, muito... Então, quando eu recebi a sondagem, eu já fui ver qual que era a moeda, qual que era a política do país, antes de ir. Saber como que era os costumes, saber como que era o clima, para que quando eu chegasse, não chegasse tão onde eu tô, né? Mas foi uma experiência ímpar que eu tive, né? Quando eu cheguei lá, tinha muitos brasileiros, porém, quando eu chego, todos voltam de empréstimo para o Brasil, eu fico sozinho, né? E lá os ucranianos, eles têm uma cultura muito fria, literalmente, não só o clima é frio, mas como as pessoas são frias. E aí já entra pelo histórico de vida deles, né? E aí eles queriam que eu aprendesse russo na marra. Eu tinha um intérprete, né? E aí eu lembro que eu chego numa quarta-feira em Kiev e na sexta-feira a gente ia viajar para fazer pré-temporada na Áustria. E aí o treinador falou assim pro intérprete, ó, você não vai com ele vai sozinho, a gente vai ficar um mês na Áustria, ele vai ter que aprender a se comunicar com os companheiros, porque se você for, ele vai ficar preguiçoso e não vai se comunicar. E aí eu falei, tá bom, né, fazer o quê? Daí fui um mês, fiquei na Áustria junto com a equipe, o pessoal só falando em russo, só falava em russo, poucos eles se comunicavam em inglês, eu também não era um expert em inglês, mas né, o inglês fica muito mais fácil do que um russo. Bom, primeiro dia de treino, um goleiro que era o mais experiente, o ucraniano, falou assim, você fala inglês? Eu falei, me comunico melhor do que russo. Ele falou, então aprende 4 palavras em russo pro treino de hoje. Direita, esquerda, frente, trás. Porque no jogo você fala muito, né? Direita, esquerda e tal. Cara, ele me falou essas palavras, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí durante o treino eu ficava só pensando, direita, esquerda, frente, trás. Nem conseguia treinar direito, né? E aí eu comecei a pegar esse desafio para mim. E o que eu fiz? O russo é um alfabeto cirílico, totalmente diferente do nosso alfabeto. Então não dá para você conectar as letras igual, né? Que se você vai para um país que tem a mesma origem que a nossa. E aí eu comecei a ir pelo som. Então eu observava. Alguém perguntava que horas pro outro. Né? Em russo é "Который час", que horas são? E eu via que sempre quando alguém falava "Который час", alguém olhava o relógio. Daí eu falei, então esse som é para perguntar alguma coisa de hora. Aí quando alguém queria tomar água, falava assim, "Дай вода, пожалуйста". Daí sempre quando alguém fazia esse som, alguém vinha com água. Daí eu falei, então "вода, пожалуйста", tal, "вода". Daí eu ia decorando e depois eu perguntava palavra por som. Daí as pessoas iam me falando. Conclusão, em 6 meses eu já estava me desenrolando no russo, né? E para as pessoas entenderem, para a gente chegar nessa questão do conflito que não foi de ontem, né? Em 1991, que teve a queda da União Soviética, né? E os países foram divididos ali. E se eu não me engano, nesse momento que eu vou precisar da sua ajuda. Foi feito um acordo que nenhum desses países poderiam se juntar à União Europeia. Isso, a OTAN. A OTAN no primeiro momento, a União Europeia depois. Isso, a OTAN. 2005. E aí, o que acontece? Quando eu tava lá eu cheguei em 2008. Em 2009, já começa todo esse burburinho que a Ucrânia tava querendo pender pro lado da OTAN.
E aí os russos, né, ficaram enfurecidos. E tinha uma mulher lá que chamava Yulia Tymoshenko. Ela era uma ativista política, alguma coisa assim. E ela que era a líder desse movimento, né? E aí eu lembro que ela foi sequestrada. Eu tava lá, ela foi sequestrada. Teve muitos movimentos internos dentro da Ucrânia. E a gente já começava a ver acampamento nas ruas, né? Então, muito protesto, né, naquela época. E eu lembro que no inverno, o inverno é muito rigoroso lá no leste europeu, e a Europa toda ela era meio que dependente do gás da Rússia, né? Hoje em dia tem outros países que produzem o gás, mas naquela época era dependente. E aí eu lembro que o Putin, o que ele fez em pleno inverno rigoroso? Ele falou, tá bom, os países europeus estão apoiando a Ucrânia para a Ucrânia se na OTAN. Vocês estão? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, vou cortar o gás aqui em pleno inverno. Aí a calefação de vocês não vai ter, a água quente de vocês não vai ter. E eu lembro que ele fez isso, se eu não me engano, ficou paralisado acho que uns 15 dias do inverno, rigoroso, sem gás, sem calefação para ninguém. E aí foi que o pessoal deu uma recuada. Então essa questão da guerra, né, da Ucrânia, como você falou, não é de hoje, não é de 2, 3 anos atrás, de quando iniciou a guerra. Já vem de muitos anos. E aí vem a tristeza para mim, que quando inicia a guerra, eu começo a ver, eu morei 5 anos no total na Ucrânia, né, em 2 passagens. E aí eu começo a ver as avenidas que eu ia com os meus filhos brincar de final de semana, que fechava as avenidas, sendo destruída, com bomba, com ataque, com morte. Aí eu começo a chamar meus amigos de lá, mandar áudio. Uns respondiam, outros não respondiam. Quem não respondia, eu falava, poxa, deve ter partido, né? E aí os que me respondiam, tem até vídeos aqui, me mostrava da janela de casa, ó, como que tá aqui, como que tá acontecendo. Então essa questão política da Ucrânia foi uma experiência muito legal para mim. A questão cultural do aprendizado que eu tive, hoje eu falo russo, assim, consigo me comunicar em russo, né, e fora os outros idiomas que eu converso com outras pessoas. Então foi muito proveitosa essa minha vida na Ucrânia. O Betão sai da Ucrânia em determinado momento da carreira dele e vai morar na França. Tô certo? Certo. E a França é um país que tem uma questão racial que às vezes se aproxima do Brasil de jogadores negros. Hoje aumentou muito o número na seleção, por exemplo, francesa de jogadores negros. Mas a população negra na França, ela sofre muito. E eu queria que tu olhasse para o Brasil, porque depois que tu sai do Brasil, provavelmente a tua visão do país ela deve ter mudado em alguns aspectos, acredito. Muitos. Nisso, né? Como essa questão racial do Brasil, morando na França também, tendo passado pela Ucrânia, como é que hoje o Betão vê essa questão racial? Se quando o Betão sai do Brasil, ele tinha já essa visão, ou se com o passar do tempo, morando em outros lugares, como é que essa questão desse racismo estrutural brasileiro, como é que o Betão, tendo essas experiências, chega qual a conclusão do Betão hoje? Se as experiências ajudaram a ver diferente a questão brasileira do racismo ou não? O que eu falo é assim, as pessoas sempre me perguntam, você sofreu muito racismo na Ucrânia? Eu acho que o racismo na Ucrânia, ele é mais, vamos dizer, aceitável, mas é um racismo que é diferente do que a gente costuma ver no Brasil. Porque no Brasil, lá eles são racistas, né? Tem o histórico deles, mas no Brasil o pessoal quer fingir que não é. Né? E aí que me pega essa questão, sabe? Então tem vários atos que é preconceito racial, só que as pessoas, não, isso é brincadeira, tal. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, é que o negro, ele ficou em silêncio por muito tempo, aceitando, deixando lá, deixa pra lá, tal. É que hoje o negro não aceita mais. E o fato do negro falar incomoda ainda mais as pessoas, porque elas acham que a gente tem que continuar aceitando tudo que se faz, né? Então assim, Betão, você sofreu muito preconceito na Ucrânia? Eu acho que eu já sofri mais no Brasil do que lá, né? É claro que lá quando eu saía com a minha esposa, ou sei lá, que tava com um carro bom, o pessoal ficava olhando pra mim, olhava pro carro, olhava pra mim, olhava pro carro, tipo querendo dizer, como ele com esse carro e tal, né? E como aqui eu já cheguei em locais, você percebe no olhar que tem um preconceito racial, né? Eu vou contar 2 experiências que eu passei na Ucrânia. Uma vez eu cheguei numa loja de grife, né? E perguntei pra moça, quanto custa essa camiseta aqui? Ela não me falou o preço, ela falou assim, é muito caro. Eu falei, então amiga, eu não perguntei se é caro ou se é barato, eu perguntei o preço. Né? Então você já vê um ar de, né? E outro caso que aconteceu, que eu falo que o preconceito racial, ninguém nasce racista, mas aprende com a sociedade, com a vida e no meio que ela vive. Eu estava no mercado, né? E tinha uma senhora com uma criancinha que, no meu entendimento, era neto dela.
E aí eu tava com o carrinho de mercado e eles estavam ocupando parte do corredor que eu não conseguia passar com o carrinho. Daí eu pedi, com licença. Aquela criancinha, ela regalou o olho desse tamanho pra mim e ficou me olhando assim. E aí quando eu tava quase passando, ela cutucou. Vovó, olha o negro fala russo. Então assim, você vê que assim, a criancinha tá reproduzindo, não é que ela nasceu com essa visão. Foi construída no ambiente que ela no contexto que ela estava, né? Então, mas voltando para a França, né? A França realmente é um país muito mais miscigenado, justamente pelas questões coloniais, né? Que dos países foram colonizados pela França, então tem essa aceitação, mas ao mesmo tempo, se você vai ali pela região de Marseille, que é a região, talvez, né? Vou fazendo uma análise aqui pelo que eu vejo, é onde tem mais a população negra, né? Justamente porque no litoral e tal. O povo meio que se isola, não é que se isola, mas fica mais ali naquela região, mas dentro da França como um todo tem muitos negros e árabes também, né? E aí o que eu percebi é que eles têm muito mais problemas com os árabes, com relação ao preconceito, do que com o negro. Mas assim, e aí quando eu volto a olhar para o Brasil, né, eu vejo que o Brasil está muito mais atrasado do que muitos países europeus com relação a questão racial. Betão, e o pai Betão? O pai Betão que fala sobre racismo com os filhos, como é que o pai Betão enquanto, né, pai, qual a idade dos teus filhos hoje, Meu Betão? filho tem 16 e minha filha tem 12. E como é que essa conversa sobre racismo em casa acontece, Betão? Tem esse diálogo? Acontece. Os filhos já vivenciaram alguma experiência em que a família sofreu racismo, enfim, como é que... Em casa a conversa é muito aberta sobre todos os assuntos. A gente não tem privação, assim, de nenhum tipo de assunto, desde drogas, desde homossexualismo, desde do preconceito racial, política, a gente debate. Meu filho, ele é muito antenado, assim, é muito inteligente, inclusive, com relação a isso. Mas, assim, os meus filhos nunca relataram para mim que sofreram algum tipo de preconceito racial. Mesmo que hoje eles vivam numa sociedade de uma classe social um pouco melhor aqui da região, mas nunca tiveram nenhum tipo de preconceito racial. A minha filha é muito parecida comigo, assim, semblante, ela tem cabelo cacheado, tem a pele mais moreninha, assim, né? Ela não chega a ser negra, mas, né, tem a pele moreninha, mas nunca teve nenhum tipo de preconceito racial que ela tenha nos comunicado. Mas assim, né, se caso acontecer, ela sabe que ela tem um pai aqui, uma mãe também, que é muito esclarecido e que pode falar sobre qualquer assunto com eles. Interessante. Betão, queria só falar pro pessoal que está nos assistindo que o Betão foi um cara, além dessas coisas que eu comentei com vocês, agora a gente já está chegando na nossa parte final da conversa, né? O Betão foi um cara que ele acreditou no coletivo Preto em Movimento antes do coletivo existir. Mais ou menos ali por 22, 23 de setembro de 2025, eu fiz a primeira postagem, fiz uma imagem de um logo, pedi para a inteligência artificial fazer a imagem de um logo e comecei a postar algumas coisas para que no dia 20 de novembro acontecesse o primeiro treinão do coletivo. E eu entrei em contato com o Betão e pedi pro Betão, teria como tu fazer um vídeo, cara, falando que tá começando um coletivo preto em movimento aqui em Florianópolis e que a gente vai no dia 20 de novembro fazer a primeira atividade na Beira-Mar Continental, na Consciência Negra. O Betão me respondeu assim em poucos segundos: cara, como é que tu quer o vídeo? Manda aí que a gente faz. O vídeo foi pra estar lá, quem não segue ainda o coletivo, né? Pro Betão não vou nem pedir para seguir, porque eu acredito que todo mundo que está assistindo, o Betão é figura pública, mas quem não segue o Betão, por favor, o Betão traz um trabalho muito interessante pra gente, de análise de vida, de futebol, enfim, mas o Betão fez o vídeo e foi o que deu o primeiro salto, porque antes de existir o coletivo, a gente não tinha nem a camiseta ainda, que foi a nossa primeira referência. O Betão, ele tava ali, ele falou, não, é comigo. E aí eu fiquei muito feliz, eu lembrei agora dele falando, porque o Betão já me conhecia antes de eu saber que ele me conhecia. Porque eu cruzei com ele na padaria, como eu falei pra vocês, tirei a foto com o Betão lá na volta à ilha e tal. Só que, quando eu falei pra ele, eu sou o Van, me apresentei pra ele na
nas redes sociais ali, porque eu acho que eu entrei em contato com ele no Instagram e pedi o contato do telefone dele do WhatsApp. Isso em setembro, né? E aí ele me disse assim, não, eu acho que eu sei, tu não é professor e dá aula em tal e tal lugar, porque a gente acessar esses lugares também, eu enquanto professor de escolas de renome na cidade, isso ajuda bastante a gente enquanto referência. Às vezes a gente não sabe que as pessoas te notam, mas as pessoas notam, e como é importante, né, a gente tá ali. E aquele momento eu fiquei muito feliz, assim, eu falei, pô, o Betão me conhece, cara, que legal. Não, e aí eu pensei lá no meu pai, na minha mãe e tal, né, que, pô, a gente não tá sendo reconhecido por uma coisa ruim que a gente faz, a gente tá sendo reconhecido por uma coisa boa, assim, né? E aí o Betão foi o cara que acreditou no coletivo, porque Betão, assim, e isso não é rasgação de seda, assim, né? Mas, cara, eu entrei em contato com tanta gente para que isso aqui tivesse acontecendo. E tu foi um dos... Por isso que eu fiz questão de, no início do podcast, tu tá aqui conversando com a gente. Porque tu foi um cara que acreditou e eu vi que tu ficou feliz. A tua fala era, pô, que legal que isso está acontecendo. E aí logo depois que a gente fez a camiseta, tu usou, a gente fez, pô, pra entregar a camiseta, tu ficou disponível, vou em tal lugar, a gente pega. Tu fez um vídeo com a camiseta depois, assim, correndo, falando do material. Enfim, tu foi um cara que acreditou no coletivo antes dele existir. Tu foi um cara que, quando eu comentei contigo da gente fazer a primeira gravação de podcast, agora nesse episódio aqui, tu falou, cara, aonde como é que é, vamos ver a agenda e a gente faz. Então, finalizando assim, né, esse episódio, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, esse contato e o quanto é importante pra ti a existência desses movimentos. Como é que foi pra ti quando tu ficou sabendo do coletivo? Porque tu foi muito solícito, muito legal. Agora a gente tá conversando com o pessoal que não te conhecia ou que nunca tinha visto como tu é. Tu é esse cara que tá falando aqui, é o Betão. Ele não tá criando um personagem assim. E eu tive essa oportunidade porque eu solicitei conversar com o Betão algumas vezes agora nos últimos tempos, e ele sempre foi esse cara muito legal, assim. Parabéns primeiramente pela pessoa que tu é. Antes da gente finalizar, eu queria que tu falasse sobre como é estar aqui nesse coletivo, saber que isso está acontecendo numa cidade que é Florianópolis, e como foi quando eu fiz o contato ali, como é que tu recebeu isso? André, mas uma das frases que eu gosto de utilizar é a seguinte: a rede social, na minha opinião, ela serve para aproximar pessoas improváveis. Tem gente que usa para ofender, tem gente que usa para hackear, mas eu particularmente, eu uso para me aproximar de pessoas improváveis. Por exemplo, eu me aproximar de você, talvez seria muito improvável que acontecesse por outro motivo, mas a rede social nos aproximou, né? Então, assim, quando você me chamou para fazer a gravação do vídeo, eu achei muito interessante porque, cara, legal você ajudar uma iniciativa de alguém que está querendo trabalhar de uma forma, está querendo crescer de uma forma orgânica, né? E é um negro procurando seu espaço. Eu falei, por que eu não vou ajudar? Porque hoje eu estou numa posição de destaque, né? Um dia eu também já estive lá atrás, talvez alguém já estendeu a mão para mim, né? E ontem também eu postei um vídeo. Assim, se você tem a oportunidade de fazer o bem, de alegrar o dia de alguém, não desperdice essa oportunidade, né? Então, acho que ali foi um momento que eu tive essa oportunidade de abraçar o projeto, né? De ver o projeto crescer. E hoje nós estamos aqui num podcast, né? Depois, né, de 4, 5 meses, não vou saber quanto tempo exatamente. Estamos aqui gravando com o Preto Movimento realmente em movimento, né? E espero que cresça cada vez mais. Perfeito. Pessoal, então, hoje a gente conversou com o Betão, que é um preto em movimento, em diversas áreas, quando foi atleta profissional, como gestor de futebol, como pai, que ele falou aqui um pouquinho, como um familiar. Esse aqui é o Betão. Betão, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Espero que essa seja a primeira de alguns momentos que a gente possa estar junto em outros eventos. Assim, a gente quer que o coletivo ele não fique só na corrida e na caminhada de rua. Além desse podcast, a gente quer criar muita coisa e fazer ele movimentar de verdade, levando letramento racial, experiências de pessoas negras, né? O Pod Preto em Movimento, ele tem um objetivo que é mostrar o movimento de pessoas negras em diversas áreas. A gente tem que estar em todos os lugares e tem que ocupar. Então, pessoal, sigam o Betão, sigam o Coletivo Preto em Movimento, se inscrevam nos canais, né, nas redes aí, que a gente vem com tudo, a gente continua em movimento. Muito obrigado pela participação, Betão, e muito obrigado para quem está assistindo.
Um abraço e fiquem bem. Um abraço. Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir.